Bom, vamos começar? Vamos. Então, tá bom. Bom, boa noite a todos. Muita paz para vocês. Nós vamos dar continuidade aqui aos temas. Como sempre falamos, fiquem à vontade. Se vocês quiserem não usar o chat, mas abrir a câmera e falar, fique à vontade, é mais dinâmico, eu até prefiro. Mas totalmente à disposição de vocês. Então, nós vamos começar um novo capítulo agora, falando do princípio vital, né, a diferença entre ser orgânico e inorgânico, o que é a vida e a morte, e o instinto e a inteligência. São temas interessantes, né, quando a gente aborda o aspecto da espiritualidade. Então, falando um pouquinho de seres orgânicos e inorgânicos. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, estamos vendo. Beleza. Então, os seres orgânicos são todos aqueles que têm uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Então, o que é um ser orgânico? Uma planta. Né? Uma planta tem vida. Um animal tem vida. Nós, seres humanos, temos vida. E o que é um ser inorgânico? Né? É um ser que não tem vida. Então, uma pedra, todo objeto inanimado, né? Que é imóvel, não se movimenta, está estático, porque não tem vida. Ele tem só matéria, né? O registro dos átomos no seu interior, as forças atômicas compondo, e nada mais do que isso. Toda vez que você tem vida, de alguma forma, que começa aí com as plantas, com seres unicelulares, você já tem um princípio, né, que associado à matéria traz a questão da vida. Então, é um pouco disso que a gente vai estudar. A diferença entre os seres orgânicos e inorgânicos é que um tem vida, tem um princípio que está agindo ali, enquanto o outro não tem. Basicamente, é essa a diferença. Então, todos os seres orgânicos carecem dessa vitalidade, né, de movimentos próprios, com uma certa independência. Os seres inorgânicos, eles são simplesmente um acúmulo de átomos, né? Os minerais, a água, o ar, qualquer substância que tem ponderabilidade, né, que tem peso e que é destituído de vida, né, de uma independência. Então, essa diferença entre um ser inorgânico e um ser orgânico. E a pergunta 60 do Livro dos Espíritos é assim, né? A mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos, quer dizer, é a mesma força que une essa matéria? A resposta dos Espíritos é clara para nós, sim. A lei de atração é a mesma para todos. Então, independentemente se a matéria tem vida ou não tem vida, ou seja, se é um ser orgânico ou inorgânico, a lei de atração que une as moléculas é exatamente a mesma. Né? É uma lei que foi constituída aí pelo Pai da vida e que faz com que essa atração entre os átomos, a gente já falou isso, né? Nos estados da matéria. Né? Você tem a matéria em estado sólido, os átomos bastante agregados, juntos, próximos, né? Líquido, onde os átomos estão mais afastados, o gasoso mais afastado ainda, e ainda há, em outros estados que a gente nem conhece, né? Onde os átomos podem estar ainda mais afastados a ponto de nós não enxergarmos, que é o que hoje a física quântica acaba estudando, e sabe que existe uma matéria, além da nossa matéria, mas que tem total interatividade com a nossa matéria. Porque a constituição básica de tudo é a mesma, como a gente estudou nas aulas anteriores, né? Que você tem o Deus como princípio de tudo, o princípio espiritual, o princípio material. Tudo que é material deriva do princípio material. Então, a base é a mesma. Né? Por isso que a lei ela se mantém para todo e qualquer elemento conhecido, né? Elemento inorgânico conhecido.
A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos, a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos ela está animalizada, né? É como nós mencionamos, você tem o princípio inteligente, o princípio espiritual, que ele estagia, quando ele vai para a matéria fazer o seu estágio, ele anima a matéria, né? Então, ele dá vida à matéria. E na medida em que esse ser que tem uma vida e essa vida cessa, ela sai da matéria, então essa matéria vira um átomo como uma matéria qualquer, inorgânica qualquer, que é o que acontece com o nosso corpo físico, né, quando nós desencarnamos. Nosso corpo físico aqui, constituído de átomos, né, nesse momento, todos os átomos estão aqui, e existe uma vitalidade, existe vida, né, em cada uma das nossas células, dos nossos trilhões de células, né, existe vida. E no momento da morte, né, que é quando cessa essa atividade vital, a matéria que constitui o nosso corpo, ela é uma matéria como se fosse a nossa mesa, o nosso computador, a porta, a janela, ou qualquer outra coisa. Porque a essência, que é a vitalidade, saiu dali, né? E isso a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhe aí mais para frente. Qual é a causa da animalização dessa matéria, né? Como mencionamos, é a sua união com o princípio vital. Agora aqui, daqui um pouquinho, a gente vai fazer uma distinção, né, do que é um princípio vital. Lembre-se que quando isso foi escrito, né, a gente está se baseando aqui no Livro dos Espíritos, foi escrito por Allan Kardec em 1857. Então, existiam certos termos que a gente tem hoje que naquela época não existia. Então, Kardec não fazia muita indicação sobre energia. Ele usava a palavra fluido, né, ou princípio vital. Ainda não se sabia, né, todos os domínios, a extensão, né, da energia. Então, ele usava outras palavras, mas hoje a gente pode entender tudo como energia, né? A matéria, por si só, ela já é uma energia, né? E quando ela fica animalizada a partir de um princípio inteligente que dá vida a ela, então ela fica muito mais completa e em condições de abrigar, né, um ser espiritual que vai usar aquela estrutura material para a sua evolução. Então, a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhes aí na sequência sobre o que é esse princípio vital. Aqui só para a gente recordar, né? A gente já mostrou esse slide, mas como é um tema complexo, é sempre bom a gente rever. Nós temos a tríade universal, que é Deus, o princípio espiritual e o princípio material, né? Aquele exemplo lá das duas massinhas. Deus está no universo sozinho e não quer mais sentir só, né? Só para a gente ser didático. Então, ele criou essa massinha chamada princípio espiritual e uma outra massinha chamada princípio material. Tudo que é material no universo vem do princípio material. E a essência, que é a inteligência, que é o ser espiritual, que é o ser que faz a distinção do bem e do mal, que analisa, que tem livre-arbítrio. Esta essência foi trabalhada no princípio espiritual, que começou simples e ignorante, e aí, estagiando ao longo de milhões de anos, foi se desenvolvendo para chegar à condição de ser exatamente um espírito, uma individualidade, né? Então, esse caminho, essa trajetória, ela é de longo prazo, todos nós, de alguma forma, passamos por ela. Pode ser que alguns de nós viemos de outras estações ou de outros planetas, né? Mas, independentemente disso, a estrutura de evolução é a mesma. Então, em algum lugar, a gente fez essa evolução como uma semente, né? Um princípio espiritual ainda muito incipiente, mas que foi se desenvolvendo ao longo de toda a cadeia de evolução, até o momento de, se associando à matéria, poder reencarnar em um corpo físico em condições de exercer o seu livre-arbítrio, o seu discernimento, a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de analisar e de decidir. Então, essa é mais ou menos a trajetória, né, do espírito dos primórdios até o momento em que a gente conhece.
Pessoal, qualquer dúvida me avise, hein? Então, ó, ainda nos seres orgânicos e inorgânicos, vimos que o espírito e a matéria são os dois elementos constitutivos do universo, como a gente acabou de ver ali atrás. O princípio vital será um terceiro? Veja que a pergunta é bem interessante, né? Que se eu tenho o princípio espiritual, tenho a matéria e tenho o princípio vital, que é o que dá vitalidade à matéria, ele está perguntando, isso é um terceiro estado, é uma outra coisa? E os espíritos simplificam a nossa visão dizendo, é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem a sua origem na matéria universal modificada. Ou seja, esse princípio vital, essa vitalidade, esta energia, este combustível, também sai ali do princípio material. É uma transformação do princípio material. Então, é para vós um elemento como o oxigênio, o hidrogênio, que, entretanto, não são os elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio, que é o princípio material. Então, tudo o que é material no universo deriva do princípio material, inclusive esse princípio vital que vitaliza a matéria, que é o combustível da vitalidade. Então, fluido vital e princípio vital são a mesma coisa? Eu falo, mas espera aí, a gente está falando em princípio vital, agora vem fluido vital, eram os termos de Kardec, né? Voltando lá a 1857. Então, eu vou, no próximo slide, tentar fazer uma explicação, trazendo aos dias atuais e falando do computador, para ver se a gente entende, né, essa questão do fluido e do princípio vital. Muito bem. Estão vendo essa figurinha aí, né? É um computador. Então, ó, tem aqui um operador, você tem aqui a tela, né? Ele está com teclado, você tem a CPU, né? Todos nós já, hoje em dia, conhecemos bastante isso. E para essa CPU funcionar, naturalmente, tem que estar ligado na tomada. Então, olha a comparação que a gente vai fazer aqui. Quem opera o computador, o operador, é o espírito. Ou seja, é o ser inteligente. É o ser que vai digitar no teclado uma informação, uma equação, que vai datilografar um texto, um livro, qualquer coisa. Existe uma inteligência que vai fazer uso desse instrumento para se manifestar, né? Esta inteligência é como se fosse o espírito, ou seja, é a nossa essência. É como se fosse a nossa essência, espírito, usando este corpo físico. É como se fosse o operador usando o teclado e o monitor de um computador. Tá? Então, fazendo uma analogia, é como o espírito introduzindo as informações através do computador. E aí, vejam só, o terminal de vídeo mais a impressora não são os meios para eu poder acessar a minha CPU do computador? Se é o meio, é como se fosse o nosso corpo físico, que também é o meio para que o espírito se manifeste na matéria. O espírito sozinho, ele não se manifesta na matéria, porque ele está numa outra condição etérea, muito mais sutil, então ele é invisível. Mas para que ele se apresente e manifeste na matéria, então ele usa um corpo físico, que é um meio, é apenas um meio. Da mesma forma como o terminal de vídeo mais a impressora são o meio para o qual o operador usa para fazer acesso à sua CPU. E o que seria a sua CPU? A CPU é o perispírito, ou um corpo intermediário, ou é a estrutura aonde está armazenada toda a minha informação cósmica. Porque o nosso perispírito, ele traz na sua estrutura de memória tudo o que nós já fizemos em nossas vidas passadas, presentes, está ali registrado. Tudo. Desde o momento, imaginando só esta vida, só esta encarnação, desde o momento que nascemos, o nosso choro saindo do corpo da nossa mãe,
já está registrado ali no nosso perispírito, a nossa memória espiritual, que é como se fosse a CPU, é a unidade de processamento que armazena tudo, está tudo ali registrado. E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas se está tudo registrado, eu sei o que aconteceu em vidas passadas. Você sabe, está registrado, só que você não tem acesso, graças a Deus. Né? Porque são arquivos preciosos de vidas passadas nossas e que têm uma senha. Se nós não descobrirmos essa senha, nós não temos acesso a essas memórias. Porque, muitas vezes, nós não fomos bonzinhos no passado e nós identificarmos situações do passado iriam prejudicar imensamente a nossa vida presente. Então, é melhor ficarmos no esquecimento do passado. Mas a memória está lá. E no momento em que eu deixar esta matéria física e migrar para o mundo espiritual, em espírito e em perispírito, que é exatamente esse processador, essa CPU, lá, em determinadas situações e de acordo com o devido preparo, eu poderei ter acesso às senhas dos meus arquivos para buscar as informações do meu passado, se eu estiver preparado e tiver estrutura emocional para isso. Se eu não tiver essa estrutura emocional, eu vou demorar um tempinho a mais para fazer o acesso a essas senhas. E essas senhas serão dadas ao longo do tempo. É claro que não é exatamente assim, né? Eu estou falando como se fosse uma comparação computador, porque está tudo já com a gente. No fundo, a gente sabe qual é a senha. Só que pelo fato da gente ter o esquecimento, o abençoado esquecimento, então, nesse instante, a gente precisa que alguém nos dê a senha para fazer acesso, desde que devidamente preparado. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Marcelo. Pois não. A sensação de déjà vu. Déjà vu. Cortou, não sei se você perguntou alguma coisa em relação a isso ou não, só o que é o déjà vu? Bom, Do que ocorreu nas vidas passadas. Que você, por exemplo, vamos supor, né, apenas por hipótese, eu vivi na França, em Paris, né, e isso está registrado na minha CPU, né, no meu perispírito. Uhum. E aí eu faço uma viagem de férias, sozinho, com a minha família ou com amigos, e quando eu chego em Paris, eu tenho a nítida impressão que eu já conheço aquele lugar, que eu já estive lá, eu me sinto à vontade, parece que as coisas são conhecidas, é tudo fácil, né? Esse é o chamado déjà vu. Isso acontece sem sombra de dúvida. E por que isso acontece? Por essas razões. Como a memória está conosco, em determinados momentos, você pode ter gatilhos que fazem ter lampejos, relances, ou às vezes até memórias mais profundas do que eu vivenciei no passado. Então, o déjà vu é exatamente isso, é um acesso ao seu conteúdo, à sua memória, por algum gatilho que você teve. Então, tem pessoas, eu conheço amigos que, por exemplo, visitaram o Coliseu de Roma e passaram tão mal, mas tão mal, que não conseguiram seguir o guia turístico. Tiveram que voltar. Por quê? Provavelmente porque viveram aquela situação, passaram por uma situação terrível ali, e quando você entra naquele local, abrem-se alguns gatilhos e flashes da memória, até de forma inconsciente, vêm até você, trazendo uma carga emocional do que você viveu. E aquilo te dá taquicardia, te dá sudorese, tem gente que vomita, tem gente que tem diarreia, dores de cabeça terríveis. Todos são processos possíveis pelo acesso rápido, veja, um acesso rápido que a gente faz à memória. O que dirá se nós fizermos um acesso profundo? Se um acesso rápido já nos causa todas essas transformações ou transtornos, imagine se tivéssemos o acesso completo.
E é por isso que nós não os temos. Certo. Tá claro? Então, o déjà Tá claro. vu é isso mesmo. O déjà vu tem uma derivação, a gente vai falar mais para frente, dessa pergunta, que não é o fato de eu lembrar por mim mesmo da memória que está registrada, mas é o fato de eu me desdobrar, sair do corpo e fora do corpo eu ter impressões do mundo espiritual que são muito mais intensas do que as físicas, e essas impressões trazem gatilhos, e aí eu sinto o gatilho não pela minha própria memória, mas pelo ambiente, pela situação que eu vivi no passado, pela minha situação de trânsito e desdobramento. É uma variante parecida, mas a causa é um pouco diferente. Nós vamos estudar isso com mais detalhes lá para frente, tá? Mas são fenômenos já conhecidos e fato real, acontece mesmo. Sigamos? Aí, ó, então falamos da nossa CPU, que é o nosso perispírito, é o nosso processador, e aí, naturalmente, para que isso aqui funcione, você precisa estar ligado a uma tomada. Né? Nenhum computador, lógico que ele tem a bateria, né? Mas a bateria é um backup. A bateria funciona lá por 2, 3, 4 horas. A hora que ela acabou, o computador desliga. Por quê? Porque você não tem a energia vital, você não tem mais aqui a tomada. A tomada é o nosso princípio vital. É onde inicia a vitalidade. É onde eu tenho a energia básica que eu posso me plugar para me carregar. Então, vejam bem, trazendo de novo para o mundo didático para a gente entender, né? A tomada lá, a nossa tomadinha de casa, 110, ela tem lá nos 2 buraquinhos, né? São 2 polos. Um polo eu tenho 0 de energia e o outro polo eu tenho 110. Então, a diferença entre os dois é 110. Então, ela está paradinha ali, naqueles 2 buraquinhos. Quando eu coloco qualquer plug, o que o plug faz? Ele fecha um circuito. Quando ele fecha, o que é fechar um circuito? É como se eu tivesse uma chave, e aí, a hora que eu ponho o plug, eu fecho a chave. A hora que eu fecho a chave, eu tenho corrente elétrica circulando. O que é essa corrente elétrica? É o que a gente está chamando aqui de fluido vital, ou energia vital, que vai circular e vai dar condições desse sistema funcionar. Sem a corrente elétrica circulando pelo fio, indo lá no processador, trazendo toda a energia necessária para os circuitos integrados que estão dentro do computador, do monitor, se não tiver essa corrente elétrica circulando, nada funciona. É como se o sistema estivesse morto. O nosso corpo é exatamente igual. Nós temos um princípio vital que é como se fosse a nossa energia 110. Aí você fica pensando assim, mas eu não estou conectado a uma tomada, né? Sim, nós não estamos conectados a uma tomada física, mas o universo é uma tomada. Porque quando a gente está mal e você olha para o sol, abre os braços e você capta a energia da natureza, porque você se conectou ao princípio vital, que é a energia universal que está à tua disposição. Então, nós estamos constantemente conectados a esse princípio vital. E, às vezes, quando nós fazemos muita força para nos afastar desse princípio vital, que é quando deixamos de lado a bondade, a caridade, o amor, o exercício do bem, nós nos afastamos ou estamos quase nos desconectando desse princípio vital, a corrente elétrica que deveria circular começa a falhar, diminui a intensidade. E aí, os nossos órgãos começam a falhar, os nossos sistemas orgânicos começam a falhar, e que vão nos levar a doenças. Então, ficar doente, é lógico que eu estou excetuando aqui as condições virais, né, e condições externas que acabam agredindo o nosso organismo de múltiplas formas, eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de quando nós nos afastamos de Deus, ou quando nós nos afastamos dessa conexão com a energia universal, nós estamos dando margem
ao adoecimento dos nossos órgãos. Então, muitas vezes, os processos orgânicos dentro de nós que faliram, seja coração, estômago, fígado, rim, qualquer um deles, o cérebro, que hoje em dia é o que mais está falhando, né, pelos processos dos neurônios, a gente vai falar do cérebro mais para frente, mas o cérebro está falhando demais, as conexões neurais estão falhando, aí você precisa tomar o tarja preta, você precisa tomar os remédios antidepressivos. Por quê? Exatamente porque nós estamos desconectando do caminho correto da energia universal, da energia cósmica. E aí passamos a adoecer. Então, é essencial que mantenhamos essa conexão com a energia universal, que é o princípio vital, que está aí no universo disponível para nós. E quando estabelecemos essa conexão, imediatamente, como vocês estão vendo aí na figura, né, essas setas vermelhas são a corrente elétrica que está circulando por esse sistema, ela volta aqui, circula, e é isso que faz o sistema funcionar. Se eu arrancar a tomada, o computador para. É como se ele tivesse morrido. Quando nós morremos, é isso que acontece. Há uma desconexão do princípio vital. Aí o nosso corpo morre, porque não tem mais a energia vital fluindo. Então, nós desencarnamos. Esse corpo não tem mais condição de abrigar esse espírito, seja por qual razão for. Mas não tem mais condição. Então, a gente sai do corpo físico e vai para outra dimensão. E aqui vale um detalhe muito importante. Esta carga, digamos assim, de energia vital, de fluido vital, como chamou Kardec, que circula no nosso corpo a vida inteira, ela pode ser reposta e ela pode ser gasta além do necessário, como mencionamos, que podem gerar até doenças. Então, o que significa isso? É como se fosse o nosso combustível. Você vem com uma capacidade de energia vital circulando no seu corpo por um período estimado de tempo no mundo carnal. Então, quando a gente reencarna, você reencarna com um projeto, vamos supor, de viver 70 anos, 80, 90, isso está aumentando, né, ao longo do tempo, 100 anos, ou 50 ou 40, depende da nossa necessidade. Então, de acordo com a nossa necessidade, é como se lá, antes de renascer, nós recebêssemos uma carga de energia, que é essa energia vital que vai circular a vida toda pelo nosso corpo. E aí, falam, bom, mas isso não é infinito. Eu falei, não, não é. Então, quando você está cansado, quando você está sem dormir, quando você está sem comer, você está perdendo energia vital. Porque, como tudo no universo, né, você não tem nada que seja material e infinito. Então, esse corpo não é infinito, ele não dura para sempre, ele tem um tempo. E esse tempo é definido exatamente por essa carga. Se você abusa dessa carga, o que é abusar da carga? São os casos de workaholic, né? As pessoas que trabalham excessivamente. Aí não importa as razões, os motivos, mas porque trabalham excessivamente, o corpo precisa de descanso. Então, se você trabalha, e tem pessoas que adoram encher a boca, falam, não, eu trabalho 16 horas por dia. Não vejo vantagem nenhuma, está se matando antes do tempo. Vai embora antes do tempo. Se passar assim por 10, 20, 30 anos, vai embora antes do tempo, porque está consumindo uma energia vital que não deveria estar consumindo. Então, desencarna antes. Quando, por exemplo, abusamos de substâncias, seja alimentares, drogas, barbitúricos, remédios, qualquer substância excessiva no nosso organismo, vai obstruir a corrente de energia vital que circula pelo nosso corpo, e o que vai produzir doenças ou também o desencarne precoce. E por aí vai, né? A ausência do sono. O sono é importantíssimo para fazer a recarga dessa energia. Se você não dorme, você está se desgastando. Então, nos mantemos equilibrados. Para mantermos equilibrado, é óbvio que há dias na nossa vida que você trabalha mais,
em que você se esforça mais por qualquer razão. É natural, todos nós passamos por isso. Mas aí você tem 3 formas de recuperar essa energia vital. A primeira é o sono. É repousar e dar chance para que a gente renove essa energia vital, trazendo novas coisas do mundo espiritual. A segunda questão é uma alimentação saudável, que vai te trazer substâncias para o organismo, que vai facilitar o fluido desta energia, ela circular pelo nosso corpo de forma saudável. E o terceiro fator essencial é a prece. É o que nós falamos aqui, é você abrir os braços para o céu, captar a energia do sol, da luz, da terra, das árvores, da natureza. Você também está repondo esta carga que perdeu por alguma razão. E por esta razão também é que o chamado passe, que é dado em centros espíritas, tem um valor inestimável, porque ele repõe a parte energética. Veja, parte energética, não repõe tudo, por isso que a gente tem que sempre viver de forma equilibrada. Então, o passe ele é um repositor dessas energias também. Então, quando a gente para e uma pessoa se predispõe à transmissão da bioenergia, né? A bioenergia nada mais é do que isso, o passe, a imposição de mãos, que é a bioenergia, é um passe. É exatamente você oferecer parte da sua energia vital para o próximo. Um ato de bondade, de extremo valor e de suporte à vida física e espiritual daquele irmão que está necessitado. Então, reparem que esse sistema, para funcionar, ele precisa de alguns quesitos e, essencialmente, de uma dosagem de equilíbrio e de respeito a essa máquina para que ela funcione muito bem. Não sei, está clara a ideia? Ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Essa noite claro, vou dormir muito bem, hein? O que você falou, Paulo? Eu não vi? Não, está tudo claro, já entendi. Ah, então tá bom. Beleza. Então vamos à frente. Esse fluido vital, eu estou usando fluido porque é o termo de Kardec, né? Mas hoje eu substituo isso por energia vital. Ele nos remete a vários temas. Então vamos abordar aqui. Por exemplo, vampirização. Quando nós vemos os filmes de vampiros, né, que é uma coisa antiga, né, e que volta e meia vem sendo renovado no cinema, né, de formas diferentes, sendo modernizado. Mas o tema de vampirização, que é você sugar, né, começou lá atrás, né, o vampiro com os dentões, o tradicional, mordia a vítima lá e sugava, né, sugava a vida dela, a energia vital dela. É claro que nós não conhecemos e não acreditamos que existam seres, né, os lobos, né, que viram à meia-noite, o vampiro. Isso é história, é para vender filme, ou para vender livro. Mas esta ideia da vampirização, ela existe, de fato, quando nós associamos a dimensão física terrestre com a dimensão espiritual. Por quê? Porque há espíritos que desencarnam e têm fome. Eu falo, mas espírito tem fome, mas ele não está numa outra dimensão, não tem outro corpo? Mas ele tem a lembrança do que era comer. E ele não tem consciência ainda do que é o mundo espiritual. Ele passou uma vida completamente despreparada nesse sentido e ele desencarna achando, sei lá, que ele está ainda numa outra dimensão que ele precisa comer. Ele tem fome. Na outra dimensão não tem comida. Nas dimensões maiores até tem, mas nas dimensões umbralinas, e vocês, para quem assistiu o nosso lar, e lembra lá, aquele ambiente ressequido, solo seco, não tem nem água, que é tudo produto mental das pessoas que vivem ali. Então, não há comida. Então, se eu tenho fome, eu tenho a sensação da fome. Reparem que são duas coisas diferentes, né? Porque você não tem um estômago que está produzindo a fome ou a ausência de comida que está te dando a impressão de fome. É a lembrança
de que o fato de você não ter comido vai te produzir fome. É isto que você tem. Porque, em tese, você não precisa mais comer. Mas quanto mais materializado, quanto menos instruído espiritualmente você tiver, você ainda vai ter fome, ainda vai ter a impressão de que precisa comer. E aí entra a questão da vampirização, porque esses espíritos, tendo fome, o que eles fazem? Eles podem se aproximar dos glutões da Terra, que comem muito, e aí, exatamente mesclando a sua energia vital com a energia vital do encarnado, através de um processo de sintonia. Neste processo de sintonia, eu estabeleço uma conexão, e nesta conexão, o que o encarnado comer, o espírito do outro lado vai sentir também a energia daquele alimento. Está instituído um processo de vampirização através da energia vital, de um desencarnado e um encarnado. Para que isso ocorre muito. Isso ocorre com alimento, isso ocorre com drogas, isso ocorre com sexo, isso ocorre com qualquer situação em que há um processo de sintonia forte entre um espírito desencarnado e encarnado. Quando há essa conexão forte, o que o encarnado faz, o desencarnado sente. Então, é um processo de vampirização, sim. E o filme de vampiro surgiu exatamente pela lembrança desses espíritos que, por alguma razão, passaram por esse processo na espiritualidade, reencarnam, e como falamos lá, a unidade de processamento central tem as ideias, tem os flashes. E aí eles falam, oh, vamos criar um filme de um vampiro. O que é um vampiro? Eles se lembram do que vivenciaram na espiritualidade. E aí criaram essa imagem do vampiro, do lobo que virava vampiro à meia-noite, lá, lá, lá. Isso foi uma lembrança da parte espiritual, que realmente ocorre de fato. Isso é tão verdade que a vampirização também ocorre em cemitérios. Por que em cemitérios? Porque o corpo, se houve, por exemplo, no caso de um suicídio, que é um caso extremo, a pessoa optou por se matar. O que acontece? Ela tinha uma carga, uma energia vital, vamos supor, para 80 anos. Aí ela desencarna, tira a sua própria vida com 40. Ela tem carga de energia vital por mais 40 anos naquele corpo. Então, os espíritos que precisam e usam a vampirização vão para os cemitérios e pegam estes casos para sugar esta energia que está abundante naquele corpo, porque se suicidou, e vão vampirizar. Então, esses processos que a gente vê do filme, né, sugando a energia do outro, ocorre isso mesmo no mundo espiritual. Eu não estou falando isso para preocupar vocês ou para desesperar vocês, mas a gente precisa entender a mecânica das coisas, né? Então, isso ocorre, essa vampirização nos cemitérios. Por isso, o cemitério é um lugar que a maioria das pessoas quer ver longe. Só passa lá por absoluta necessidade. Porque isso realmente existe, não é uma invenção. E isto também ocorre, por exemplo, nos matadores de animais. Porque o animal, um boi, por exemplo, também tem fluido vital, também tem energia vital. E quando ele vai para o abatedouro, não era a hora dele morrer ainda, mas o homem o usa para alimento. Então, há todo um excesso de sangue e de sobras energéticas desses animais que esses espíritos sugam, porque sentem falta desta energia. Veja, não é pelo sabor, né, pelo gosto do sangue, não, é pela energia, é a sensação da satisfação. Não sei se é difícil da gente entender isso, né? Porque, por que eu vou lá no matadouro com o boi? Não é por causa do boi, ou porque é o sangue do boi, ou porque é o sangue do carneiro, não importa. É pela sensação que aquela energia vital que está ali vai me trazer ao sugar. Dúvidas, pessoal? Marcelo,
Você pode explicar, por favor, para a gente como que o encarnado, como ele atrai esses espíritos que em teoria, né, ele iria vampirizar? Porque você falou que tem uma sintonia, né? Explica para a Isso. gente como se dá essa sintonia do encarnado para o desencarnado. Excelente pergunta. Talvez a mecânica da nossa vida ela seja dirigida por isso. Então, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a 459, que diz o seguinte: interferem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Uma pergunta muito clara, e a resposta, ela surpreende, porque a resposta dos espíritos é o seguinte: muito mais do que você possa supor, a tal ponto que, na maioria das vezes, são eles quem vos dirigem. Então, veja, se eu tenho uma atitude nobre, se eu oro sempre ao sair da minha casa, se eu procuro ser gentil com as pessoas, se eu não faço fofoca, se eu não sou ciumento, eu não estou dizendo que eu seja perfeito, mas eu busco tudo isso. Eu tenho uma faixa de frequência de sintonia. Então, é como se, né, hoje em dia a gente fala de streaming, a gente fala de internet, né, vamos dizer assim, as ondas de rádio estão indo em desuso, mas ela é a maior referência para nós nesse sentido. Todos nós, um dia, já ouvimos ou ainda ouvimos uma rádio FM. A rádio FM, ela tem uma frequência. Então, por exemplo, eu gosto de ouvir a Alfa FM. A frequência da Alfa FM é 101.7. Então, existe uma antena lá na Avenida Paulista, onde um estúdio com máquinas potentes gera uma energia através dessa antena que espalha essa energia pelo espaço, através das ondas eletromagnéticas que vão caminhando, e essas ondas eletromagnéticas têm a frequência 101.7, que é da Alfa FM. E essas ondas vão sendo espalhadas pelo ar. Aí, se eu tenho um receptor, um rádio na minha mão, um celular ou qualquer equipamento, e eu sintonizo em 101.7, esta energia que está no ar eu capto através do meu aparelho, entro em sintonia, essa energia magnética entra no meu aparelho, o meu aparelho decodifica isso e transforma isso em som. E eu ouço a Alfa FM. Exatamente isso que eu descrevi agora com a Alfa FM é o que acontece conosco. Então, todos nós temos uma faixa de frequência em que nós vivemos. Então, eu não sei nem se algum dia vocês já ouviram isso, mas antigamente ele fazia muito uso do rádio AM, né, que o som era bem ruinzinho. Depois veio o rádio FM, que o som bem melhor. E hoje a gente já tem muito mais recursos. Mas o AM, vamos dizer assim, do rádio antigo, que o som era ruinzinho, é uma baixa frequência. Então a sintonia não é muito boa, fazia muito chiado, a comunicação não era legal. Mas quando passou para FM, melhorou muito, porque você elevou a sua frequência. Então, usando este paralelo de frequências de rádio, podemos trazer isso para a nossa vida. Se eu sou um ser que faço bem, oro e penso bem em relação às pessoas e não faço mal, pelo contrário, eu faço bem, eu estou agindo na frequência de FM, que é uma frequência mais alta, uma frequência de boa sintonia, de boa qualidade, e que as pessoas podem sintonizar e vão se sentir bem ouvindo essa frequência, porque o som é bom, a qualidade é boa. Agora, se eu desejo mal às pessoas, se eu acordo irritado, se eu não dormi direito, se eu me alimento mal, se eu tenho um trabalho que eu não gosto e faço por pura obrigação porque eu preciso do salário, e por aí vai, eu vou somando coisas que não me fazem bem e não permite que a minha frequência se eleve, eu vou ficar aqui no AM. Quando eu fico no AM, eu vou sintonizar com as pessoas que estão em AM. E que a comunicação ainda é ruim, é tosca, é cheia de ruído, não é saudável.
é isso que acontece no nosso processo, na nossa vida, e que estabelece essa comunicação ou não. Eu tenho um casal de amigos que são, inclusive, espíritas, mas, quer dizer, ela é ele mais ou menos. Aí, eles têm 3 filhos. A filha maior, o que aconteceu? O marido gostava muito de assistir filme de vampiro, filme de suspense, esses mistérios, essas coisas assim, né? Gostava. E aí ele começou a assistir, a filha foi crescendo, a filha hoje está com 9 anos, a filha cresceu e a filha acompanhou isso. Então, a filha gostava de assistir também. E aí, como ele percebeu que ela gostava, ele começou a brincar com ela. Então, eles estavam assistindo um filme de vampiro, ele saía, aí ele botava uma máscara, entendeu? De caveira, alguma coisa assim. E aí aparecia no meio do filme, assustava. Ela curtia, brincava. Bom, o resultado disso é que a menina começou a não dormir, começou a ficar inquieta, começou a dar trabalho para os pais. E ele falou, mas não aconteceu nada. Tá tudo bem, não teve nenhum problema. Né? E aí vai, conversa aqui, conversa vai e tal, e aí um belo momento essa história surgiu e falou, bom, tá aí a resposta do seu problema. Porque, veja, a menina ou as crianças, normalmente tem uma faixa aberta para aquilo que você quiser ensinar para ela, e é por isso que a gente nasce pequenininho. É o motivo de uma outra aula, mas nós reencarnamos porque, quando crianças, nós temos chance de receber uma frequência mais alta que nos é ensinada pelos nossos pais e professores. Se, de repente, eu tenho essa flexibilidade de receber uma boa frequência e me joga uma frequência lá embaixo, uma sintonia baixa, eu vou começar a passar mal, eu como criança. E muitas vezes isso passa desapercebido por todo mundo. E a criança cresce emburrada, cresce com problemas, e os pais não sabem por quê. E são coisas pequenas. Né? Outro exemplo, pais que brigam e discutem demais em frente aos filhos. E os filhos ficam atemorizados, o pai começa a discutir com a mãe, os dois berrando, e você acha que vai partir para agressão e não parte. Aí um bate-porta aqui, a criança vai se fechando, vai caindo a sintonia dela dentro de casa, ela vai se sentindo mal. E a criança não externa esse tipo de sentimento, porque ela nem sabe o que é. Mas a frequência dela vai caindo. E assim é a nossa vida toda. Então, nós temos que prestar atenção naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente pensa. Porque isso estabelece a nossa frequência. Ah, mas você fala, não, mas é impossível estabelecer uma frequência alta 24 horas por dia. Concordo plenamente, é impossível. No mundo da Terra é impossível, hoje. Apesar de ter gente que, né, bate na trave. Algumas pessoas, são raríssimas, mas tem. Mas, enfim, nós, cidadãos comuns mortais, nós não conseguimos manter esse nível elevado de frequência o dia inteiro. E é por isso que a gente tem que fazer a nossa autoavaliação o tempo todo para saber se, neste momento, a nossa frequência está caindo. Se eu fiquei mais irritado, se eu estou gritando com as pessoas, se eu estou mal-humorado, se eu estou criticando todo mundo, eu tenho que perceber que isso está acontecendo porque a minha frequência caiu. E quando a minha frequência cai, eu fico suscetível a espíritos que estão nesta faixa. Eu não estou querendo dizer, matematicamente, que, não, se eu xinguei alguém, ou se eu estou mal, eu atraí um vampiro que vai começar a sugar minha energia. Não, não é assim que funciona também. Porque esses espíritos vampiros, eles têm uma frequência muito baixa. Então, eles precisam de uma situação bem degradante para chegar a essa vampirização. Mas, contudo, eu posso não atrair vampiros, mas eu posso atrair outros tipos de espíritos que estão naquela faixa que eu me encontro naquele momento e que vão trazer transtornos da mesma forma. Não de vampirização, mas outros. E assim processa-se a nossa vida. Nosso constante trabalho de fazer essa autotransformação, que é observarmos o que está acontecendo conosco nesse momento. De entendermos
que a minha frequência neste momento não está bom e eu preciso elevar a minha frequência. E aí você pensa assim, mas como é que eu elevo a minha frequência? É o que vocês estão fazendo aí antes dessa aula, né? Uma dança, né? Uma coisa que você gosta de fazer. Ah, eu gosto de ler, eu gosto de escutar música, né? Eu gosto de fazer exercício, eu gosto de praticar esporte, eu gosto de bater um papo com um cara legal, com um namorado, com um amigo. Aí cada um tem, né, as suas vias. Se você tem essas vias e sente que a frequência caiu, busque essas vias positivas para te trazer de novo para cima. Porque esse é o nosso grande trabalho, é não escorregar. Ou escorregar o menos possível. Ou, quando escorregar, saber voltar a uma energia melhor. Ficou clara aí a resposta? Ficou perfeito, obrigada. Muito bem. Muito bom. Algo mais? Muito bem, que horas são? 22 já. Bom, só mais esse item, então. Olha, bens ou objetos impregnados. Veja, se nós somos energia, se nós exteriorizamos energia, se os espíritos exteriorizam energia, o universo todo, o local onde nós habitamos, é uma energia o tempo todo, que é resultante da nossa energia. Então, o planeta Terra tem que energia? Aquela que é resultante da emissão dos 7,8 bilhões de habitantes do planeta. Isso tem uma resultante. Se todos nós vibrássemos no bem o tempo todo, o nosso planeta teria uma energia maravilhosa. Mas os espíritos que lá de cima enxergam a Terra dizem que a nossa energia ainda é densa, pesada, cinzenta, escura. Então, nós estamos envoltos nessa energia. E quem produz essa energia somos nós. Ora, se somos nós, a nossa casa está impregnada da nossa energia. Quando eu falo nossa, é a nossa, é do marido, é do filho, do pai, do irmão, quem mora nela, quem trabalha nela. E exterioriza a sua energia naquela casa, naquelas paredes, naqueles ambientes. Então, toda essa energia que é gerada, ela fica impregnada nos objetos, ela fica impregnada na nossa roupa, ela fica no ar. E é por isso que existem sensitivos, vamos estudar isso mais para frente também, que pegam, por exemplo, uma caneta e, pegando essa caneta na mão, eles são capazes de dizer, o dono dessa caneta é o Marcelo Bise, ele mora em Jandira, né? Ele tem 5 cachorros, ele tem 2 filhos, simplesmente porque tocou na minha caneta. A caneta tem uma energia que conduz a minha informação, que é a minha energia vital, está impregnado nela. E ele entra em sintonia com a minha energia vital que está na caneta e é capaz de acessar informações sobre mim, que estão... Não é que está registrado na caneta. A caneta é um elo condutor a mim. A energia está comigo. E ele capta a minha energia através da caneta. Então, essa questão da energia está presente nos objetos também. E, por isso, também, né, se nós pudermos fazer dos locais que frequentamos ambientes, na medida do possível, de paz, de tranquilidade, de oração, de alegria, né, de bem-estar, de oração, de estudo. O que nós estamos fazendo aqui, além da questão de ser um estudo, um compartilhamento de informações, é um momento em que a gente dedica a parar 1 hora do nosso dia para alguma coisa diferente, para uma coisa que possa nos elevar realmente num estágio de sintonia. Então, é alguma coisa saudável. E se é alguma coisa saudável, eu devo propagar isso de alguma forma. Então, é ter esses dados na nossa mente. A nossa casa, a energia da nossa casa, é produto nosso. E aí a gente vê pessoas que às vezes chegam à nossa casa
Ou nós chegamos na casa de pessoas e falamos assim, nossa, mas a energia aqui está carregada. É verdade, está carregada, você captou. E aí você pode pensar assim, nossa, mas será que aquela família vive sempre com aquela energia ou foi só aquele dia? Aí não podemos dizer, né? A não ser que nós tenhamos uma sensibilidade assim descomunal. Porque pode ser que num determinado dia a nossa energia caiu bastante por uma série de razões. Nós estamos, né, vivendo uma pandemia, um monte de pessoas desencarnando, né, próximas da gente, existe tristeza, existe problemas do nosso lado. Mas também existe o potencial de esperança, de mudança do planeta, de transformação. Então, você pode entrar no ambiente e você não se sente bem, e entrar no ambiente e se sente muito bem. Normalmente, quando a gente entra numa igreja ou num templo, a gente se sente bem. Por quê? Porque as pessoas vão para lá com o mesmo pensamento de bem-estar, de reflexão, de meditação, de captação de energia. Né? Outro dia até a Bruna veio aqui no Templo Zulai, que é aqui próximo de casa, e é um lugar de muita paz, né? A gente compartilhou isso juntos. Eu nem conhecia o templo, nós fomos juntos lá, e realmente é um lugar muito gostoso. Então, é um momento que você dedica realmente para subir o teu padrão vibratório, né? E vai te fazer bem. Vai permitir que essa energia você não só possa espalhar para os outros, como também impregnar a sua casa de uma energia diferenciada para que os bons espíritos venham até ela. Tio, posso fazer uma pergunta? Claro. Se eu entro num desses lugares e sinto essa energia, de repente, um pouco mais densa, e eu tenho que ficar nesse lugar, o que eu posso fazer? Uma oração, uma cúpula de luz, algo nesse tipo? Assim, eu posso fazer algo para o lugar ou para a minha proteção? O que é o ideal, assim? Qual é o ideal? Para o lugar, às vezes é muito complicado, porque o lugar está saturado de múltiplas energias, de muita gente, e você está sozinha, né? Então, uma andorinha só não faz verão. Então, vai ser difícil você mudar o lugar. Mas você se proteger naquele ambiente, sem dúvida. Você pode mentalizar uma cúpula de prata, como se fosse assim realmente uma redoma, né? Que vem da cabeça e te fecha até os pés, para que você esteja protegida para não receber essas cargas densas que vêm do outro lado. Então, isso é totalmente factível, é real, isso acontece realmente, para que a gente esteja precavido dessas circunstâncias. Agora, a gente pega também o filme do Divaldo, Mensageiro da Paz, vocês assistiram? Sim. Então, é para mim um filme extraordinário, né? A vida dele. E tem um momento em que ele visita um prostíbulo. Ele, Divaldo, era jovem ainda. Então, era uma energia muito ruim ali naquele ambiente, da forma como estava constituído. Mas ele foi para lá para ajudar as pessoas, para levar alimentos, para acolher os filhos daquelas mães que muitas vezes foram atiradas ali, foram jogadas, não tiveram uma condição de sair dali, e ele foi lá para ajudá-las. Então, só o fato de você entrar num lugar desse com um espírito de ajuda, de colaboração, já te protegeu. Você já está amparado e não vai sofrer nenhum dano. Pode entrar e sair ileso. E muito pelo contrário, você ainda vai sair melhor, porque você vai estar ajudando as pessoas que estão lá dentro. Que, aliás, é outra caridade que a gente pode fazer também, que é entrar num determinado local qualquer, não importa se bom ou se ruim, e você perceber que alguém não está bem. Sensibilidade mesmo, energética. E você vibrar por aquela pessoa. Também fazer uma cúpula de luz da cabeça aos pés para que ela sinta melhor. Legal. Isso não quer dizer que a pessoa vai melhorar e vai ficar curada, sarada. Não importa, se você der 5 minutos de melhoria, de paz, talvez sejam suficientes para que ela própria, a pessoa, mude a sua faixa de sintonia, porque quebrou, né, aquele vínculo com uma sintonia menor. Quando quebra, a pessoa como que despertasse. E aí ela passa a
a se soltar um pouco mais, faz uma piada, brinca com o próximo, muda, já mudou a sua energia, em 5 minutos. E por quê? Porque alguém fez uma doação, uma vibração, naquele instante que quebrou essa sintonia mais densa. Então, é perfeitamente factível, Bruno. Sensacional, tio. Obrigado. Obrigado. Muito bem, nós vamos parar por aqui, né? Tá ótimo. Maravilhoso como sempre. Vamos fazer a nossa energização, né? A gente está falando tanto de energia, vamos fazer a nossa. Vamos. Temos um companheiro para a nossa energização hoje. Que gracinha. Irmãos da natureza, cheios de energia também. Então, meus amigos, vamos mais uma vez exatamente fazendo esse exercício de sintonização, de melhoria da nossa sintonia, de elevação das nossas frequências para as coisas boas da vida, para os aspectos de otimismo, de esperança, de coragem, de empenho, de valores, de sabermos que a cada instante de nossas vidas podemos fazer a diferença, onde estivermos. Não importa se o ambiente é muito bom, mais ou menos, ou ruim, mas o importante é termos a consciência de que fomos criados como criaturas singulares e temos um dom que é só nosso e que precisamos descobrir. E usando este dom, na medida em que vamos encontrando a nossa aptidão e o nosso talento ao longo da nossa vida e vamos colocando isso em prática, nós vamos cada vez mais ganhando energia. Nós vamos cada vez mais nos sentindo felizes. Nós vamos cada vez mais nos sentindo plenos pelo momento que estamos vivendo. Então, é uma oportunidade maravilhosa que nos é concedida nesta vida de conhecermos essas relações, de conhecermos a dimensão do universo, né? A eternidade da vida, para que nos sintamos cada dia mais fortes, fortalecidos, para enfrentarmos os nossos desafios internos e aproveitarmos os conhecimentos que estamos tendo para aplicarmos para nós mesmos e para o nosso próximo. Então, mais um dia de vida tivemos, cada um de nós, nas suas atividades, exercendo o nosso livre-arbítrio, e isso é uma bênção, é um privilégio. Por isso, somos muito gratos aos irmãos queridos por tudo que estão nos proporcionando nesse instante, nesses dias de nossas vidas. E nós pedimos aos nossos amigos que trabalham exatamente no processo de energização, que venham ao nosso socorro quando pedimos, como falamos aqui, quando oramos, quando estabelecemos um processo de autoproteção contra energias ruins, ou quando projetamos uma energia boa ao nosso próximo. Consequentemente, estamos elevando a nossa frequência e atraindo bons espíritos que trabalham nesse sentido e que aproveitam muitas vezes a nossa energia vital somada à energia da natureza para colaborar com o nosso próximo. E por isso, temos medidas muito efetivas rapidamente. Então, esse grupo que se forma virtualmente, mas em pensamento é um só, direciona neste momento esta energia que temos para também colaborarmos com o mundo, com o planeta, de pessoas que estão necessitadas, e nós colocando essa nossa energia na mão desses companheiros, eles vão direcionar exatamente para quem precisa. E da mesma forma, como eles direcionam para quem precisa, eles também direcionam para nós. E para isso, nesse instante, eu pediria que cada um de nós pudesse fazer uma respiração profunda
imaginando o seguinte: no momento que eu estou inspirando e o ar entrando pelas narinas, imagine as letras da palavra paz adentrando pelas narinas. E quando nós expirarmos, nós estamos eliminando a energia do nosso pulmão. Imagine as letras da palavra tensão sendo eliminada pela nossa boca. Então, vamos fazer esse exercício agora. Então, nós vamos, nesse instante, inspirar. Entrando as letras da palavra paz no nosso organismo. Retemos por alguns segundos e agora expiramos. Eliminando as letras da palavra tensão, toda e qualquer tensão que tenhamos sendo eliminada nesse instante. Mais uma vez, inspirar paz. Retemos por alguns segundos. E expiramos tensões. E agora, aproveitando essa energia que esses irmãos trouxeram para nós vamos erguer os nossos braços e sentir a captação dessa energia adentrando pela ponta dos dedos, como se fossem antenas que estão recebendo lá das estrelas, energias muito especiais, que sentimos adentrar pela ponta dos dedos, que fechando as mãos, como se estivéssemos segurando, capturando essa energia que é nossa, e vamos trazer suavemente até o alto da nossa cabeça, abrindo as mãos suavemente e descendo longitudinalmente pela testa, no centro frontal, pelo laríngeo, pelo cardíaco, pelo gástrico, pelo esplênico, genésico e básico. São os nossos centros de força recebendo essa energia do mais alto, estabelecendo o realinhamento dos nossos chakras e permitindo um equilíbrio da nossa saúde física e espiritual. Neste momento, nos preparamos para a nossa noite de sono, para que todos possamos dormir em paz, repormos as nossas energias gastas no dia e acordarmos com bastante energia para iniciarmos a nossa sexta-feira e o próximo fim de semana. Então, nós agradecemos a esses irmãos que estiveram aqui conosco, presentes, que trouxeram essa energia, que nos trouxeram a intuição, que compartilharam esses momentos conosco. E pedimos que eles fiquem, permaneçam nas nossas vidas, nossos lares, para as nossas energias e a nossa sintonia seja cada vez mais alçada a patamares de felicidade e de alegria. Então, nós pedimos humildemente que esses irmãos permaneçam conosco e agradecemos a oportunidade de estarmos juntos e mais esta noite, felizes por esse encontro fraterno. Que Deus abençoe os lares de todos vocês, os familiares, e que tenhamos todos um excelente fim de semana, para que na próxima semana estejamos reunidos novamente aqui. Muita paz. E assim seja. Muito bem. Todos bem? Maravilhosos. Então tá bom. Gratidão, Marcelo, gratidão imensa. Legal. Então aproveitem bem aí o fim de semana. Aproveitem, façam os exercícios interiores aí de equilíbrio energético e vamos, que temos muito que aprender ainda. Amém, que assim seja. Obrigada pelos ensinamentos de hoje. Valeu, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Meu irmão bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado. Tá, tchau, tchau.